Olá! Esta é a nossa primeira videoaula sobre Word e normas ABNT. Nós vamos aprender algumas normas básicas para que nós possamos configurar o nosso Word. E por que aprender o Word com as normas ABNT? Em função das normas ABNT, eu acabo utilizando recursos do Word, comandos do Word, que talvez eu não conheça ou não domine totalmente. Então vamos lá para a nossa videoaula. Eu vou minimizar essa tela e ir para o desktop do Windows. Uma vez no desktop do Windows, na nossa área de trabalho, eu vou chamar um slide do PowerPoint aqui. Vocês devem estar vendo agora um slide do Senai aí onde está escrito Estrutura de Trabalhos Normas ABNT. O que são as normas ABNT, gente? A ABNT ela é muito ampla, ela dita certas normas que você tem que cumprir, não só para a parte técnica, ela também fala algumas normas para a confecção de trabalhos acadêmicos e textos no Word. E é esse o nosso objetivo. Por que eu utilizo a ABNT junto com o Word? Porque com as normas ABNT, eu sou forçado a utilizar recursos do Word que habitualmente eu não conheço ou eu não domino. Então, a estrutura de um trabalho ABNT, gente, ele está apresentado nesse slide. Todo mundo vê no slide aí, né? Ele se divide em elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Ou seja, o que é um elemento pré-textual? É tudo que vem antes do teu trabalho. Veja quanta coisa tem que ter num trabalho das normas ABNT. Ó. Um texto na norma ABNT. O teu trabalho em si, ele está introdução, o desenvolvimento do teu trabalho e a conclusão. E depois tem os elementos pós-textuais, que vêm após o texto. Vejam bem, professor, tem que ter tudo isso aqui no trabalho ABNT? Não. Depende do que você está fazendo. Se você está fazendo um trabalho acadêmico, alguns são obrigatórios aqui, outros não. E aqui também. Se você está fazendo uma monografia, aí alguns são obrigatórios, outros não. E se você está fazendo uma tese de mestrado, doutorado, aí você não escapa de ter tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui é obrigatório conforme o nível que eu vou fazer meu trabalho. E aqui também, tá? Então, essa aqui é a estrutura de um trabalho nas normas ABNT. Aqui, gente, tá o quê? O que precisa ter? Capa, lombada. Se é obrigatório ou não, como eu falei, depende do que você está fazendo, ele é obrigatório ou não. Ó. Aqui tem relatório de pesquisa, outros trabalhos acadêmicos, trabalho de conclusão de curso e teses e dissertações e monografias. Depende do que você está fazendo, esses itens serão ou não obrigatórios. E aqui, gente, tem a norma ABNT, a NBR 14724. O que quer dizer? Que para fazer uma capa com as normas ABNT, a norma é essa daqui, ó. Se você procurar na internet esta norma, você vai achar como você deve fazer uma capa desta norma ABNT. Vejam bem, tem que tomar cuidado com pesquisa na internet, porque muita gente faz uma capa, diz que está na norma ABNT, mas na verdade não está. Tá? Ele acha que tem que ser assim. Não, tem uma norma. E a gente vai ver o seguinte, existem os elementos pré-textuais. A capa, ele é obrigatório em todos. Ó. Todo trabalho acadêmico tem que ter uma capa. Aí você tem a lombada. Alguém sabe o que é uma lombada, gente? Lombada não é aquele negócio que você passa e é multado, né? Ou que você passa correndo, o carro pula. A lombada, gente, é aquilo que está escrito no livro, quando você vai na biblioteca, não está escrito uma coisa no livro, ele tá de pé.
está escrito lá o autor, a editora e o ano. Aquilo é uma lombada. Ele é opcional aqui, ó. Ele é obrigatório aqui, porque esse trabalho tem que ser encadernado e uma cópia vai para a biblioteca. Então, ele tem que ter o quê? Uma lombada e aqui também. No nosso caso aqui, é opcional, não precisa pôr. Você não vai encadernar um trabalho de 3 folhas para entregar para o teu professor, né? Folha de rosto. Ele é igual que nem a capa, só que ele tem o motivo ou porquê que você está fazendo o teu trabalho. A errata, ó, ele é desnecessário aqui, ó. Ele é obrigatório em todos, ó. Todos têm que ter. A errata, caso você cometeu um erro dentro do teu texto, você faz uma errata. E aqui está, se necessário. Por quê? Se eu não errei, eu não faço. Então, se eu errei, eu faço. Então, é se necessário. Folha de aprovação, ó. Nesse trabalho acadêmico, que é o nosso caso, é desnecessário. Obrigado e obrigatório aqui também. Por quê? Porque quando você faz um trabalho de TCC ou tese, você tem uma banca examinadora. Então, é nesta folha, chamada folha de aprovação, que a banca examinadora vai te aprovar ou não. Como isso aqui é um trabalho acadêmico, você não está passando por uma banca, você está passando pela nota do professor, então não precisa ter. Dedicatória, né? É opcional em todos e desnecessário no nosso. O que é uma dedicatória? Geralmente você dedica para alguém, né? A tua obra, né? Sua tese. Então você coloca: dedico aos meus pais que me incentivaram a seguir a carreira de técnico e mecânico automotiva. Você está dedicando essa obra para alguém. Ou dedico primeiramente a Deus. Tem vários tipos de dedicatória que você pode fazer dentro de uma obra. Agradecimento. Geralmente, você agradece quem colaborou com você no trabalho. No nosso caso, é desnecessário, mas nesses dois é opcional. Mas geralmente tem. Agradeço ao meu orientador do trabalho de doutorado, que muito prontamente me aconselhou e me orientou na finalização da minha obra. Então, geralmente você agradece a uma instituição, agradeça ao Senai por colaborar com o material necessário, né? E a dedicatória, geralmente você dedica a pessoas. A epígrafe, gente, nada mais é do que um trecho de uma obra literária, ou um pedaço de uma música, ou uma frase de alguém que te motivou a fazer o trabalho. Por exemplo, estou fazendo um trabalho de viagem para Marte. Eu poderia colocar como epígrafe a seguinte palavra, entre aspas, né? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E, logo após a frase, quem falou isso? Quem falou isso? Louis Armstrong. Né? Quem foi Louis Armstrong? O primeiro homem que pisou na Lua. E ele falou: um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Então, isso me motivou a fazer o trabalho de viagem a Marte. E aí você tem o quê? Resumo em português. Ele é obrigatório aqui e opcional aqui. Tá? Mas a gente vai ver que a gente pode substituir esse resumo por uma outra coisa. Resumo na língua estrangeira. Quando você tem uma tese, né, ou um TCC, você é obrigado a fazer um resumo em língua estrangeira. Por quê? Porque isso aí vai ser divulgado na internet, por exemplo. E se as pessoas quiserem saber quem está fazendo alguma coisa, quem defendeu alguma tese, ou ainda um trabalho de conclusão de curso, e está nos Estados Unidos, Japão, Alemanha, ele vai procurar em inglês. Então, ele vai conseguir localizar. Ah, mas o trabalho está inteirinho em português, mas o resumo está em inglês. Se ele se interessar, ele pede para alguém traduzir do português para o alemão, para o japonês, para o chinês e assim por diante. E aí você tem o quê? Lista de ilustração. Se necessário. Por quê? Se você faz o trabalho e não coloca nenhuma figura ilustrativa, você não precisa fazer essa lista.
Agora, se você coloca no teu trabalho figuras, a gente vai ver como é que coloca isso no trabalho, você é obrigado a fazer uma lista de ilustrações. E o que são ilustração? São desenhos, gravuras, imagens, esquemas, fluxogramas, fotografia, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros e etc. Tudo que ilustrar o teu trabalho, seja em termos de arte, ou em termos de fotografia, ou de figura que você pegou do Google, se você não colocou nenhuma, não precisa ter a lista. Se você colocou até 3, não precisa ter também. Tá? Agora, se você colocou várias ilustrações, aí você tem que fazer essa lista de ilustração. A mesma coisa a lista de tabelas. Se necessário. Por quê? Porque é o seguinte, se você colocou uma tabela, por exemplo, de especificações no teu trabalho, você tem que fazer uma lista de tabela. Vale o mesmo critério. Se você colocou até 3 tabelas, não é necessário fazer a lista no teu trabalho. Mas se você colocou mais de 3, aí é necessário, tá? Bom, e aqui a norma que fala como que devem ser as regras para fazer cada um desses itens. Aí você tem lista de abreviaturas e siglas, se necessário. Por quê? Se tiver, coloca. Se não tiver, não coloca. Aí você põe lá no seu trabalho os dados estatísticos do MS. Ninguém é obrigado a saber o que é MS. Ou, segundo informações do Senai. Ninguém é obrigado a saber o que é o Senai. Então, você tem que fazer uma lista de abreviaturas e siglas, né? Aonde você vai pôr MS, Estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Veja que a coisa é bem chata, tá, gente? A coisa é bem chata aí. Mas eu estou dando as regras que visam padronizar trabalhos. Precisa pôr um trabalho acadêmico, gente? Não, tá? Mas aqui, ó, nesses outros dois, sim. Lista de símbolo. Aí você colocou lá o símbolo ON, de resistência. Ninguém é obrigado a saber que ON quer dizer o quê? Resistência. Você pôs o símbolo do masculino. Ninguém é obrigado a saber que aquele é o símbolo do masculino. Você pôs aquela marca registrada, aquele Rzinho. Ninguém é obrigado a saber o que é aquilo. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma lista de símbolos, onde você vai pôr o símbolo e falar o que ele é. Por exemplo, o símbolo da resistência, o ONU, símbolo de resistência. Por exemplo, um outro símbolo que você coloque aí no seu trabalho, e não se confunda o símbolo com a abreviatura, tá? Símbolos são ícones gráficos. Geralmente o ON, o ômega, o alfa. Alfa na química é uma coisa, alfa na física é outra. Se você colocou o símbolo alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, ou o ômega, que é a última letra do alfabeto grego, você é obrigado a falar o que esse símbolo representa no teu trabalho. E aí, um que ninguém escapa, é o tal do sumário. É obrigatório em todas, tá? Feito isso, você começa a fazer seu trabalho. Introdução. Aqui começa teu trabalho. Até daqui para cima, são elementos pré-textuais que são necessários para um trabalho ABNT. A introdução do teu trabalho, e aí que eu falei, se você usar a introdução num trabalho acadêmico, você não precisa fazer o resumo, não é cobrado para você o resumo de um trabalho acadêmico, porque presume-se que na introdução você faça a introdução junto com o resumo do trabalho. Porque o que é uma introdução, gente? Nada mais é do que o que o leitor vai ver ao longo do que você escrever. Então, você introduz o leitor no trabalho. E como a gente pode juntar a introdução com o resumo, eu faço um pequeno resumo, que na verdade é uma introdução do meu trabalho. Tá? E aí você tem o quê? Como a introdução vai também servir de resumo, você
pode fazer uma introdução junto com o resumo, num trabalho acadêmico. Num trabalho mais sofisticado, não é permitido. Você tem que ter pelo menos o resumo em português, tá? E, em alguns casos, em inglês. E o desenvolvimento é o teu trabalho. Aqui começa o teu trabalho. Eu vou fazer um trabalho sobre viagem a Marte. Então, eu faço uma introdução, introduzindo o leitor no que ele vai ver nesse trabalho, e aí eu começo a escrever sobre a viagem a Marte, que é o trabalho. Por exemplo, suponha que eu peça um trabalho de regulagem de motores. Você vai fazer uma introdução, e aqui você vai fazer o desenvolvimento, que é o quê? Como que é a regulagem do motor, tá? Aqui a gente vai passar numeração progressiva e citações que eu vou falar durante o decorrer do nosso exemplo. E a conclusão. Todo trabalho tem que ter conclusão, gente. A que ponto você chega? E veja bem, hoje em dia, o termo conclusão não é mais utilizado. Por quê? Porque conclusão é algo definitivo. Não dá margem para que você utilize isso para fazer outra coisa. E vejam bem, eu posso ler um texto e chegar a uma conclusão diferente da tua, uma opinião diferente da tua. Então, temos conclusão hoje para trabalhos, ele é obsoleto. Ele é substituído por considerações finais. E ele é obrigatório. Veja que todo elemento textual é obrigatório segundo a norma BNT. E aqui você tem o quê? Referências, depois que são pós-textuais. O que são referências? É tudo aquilo que você leu, consultou, viu um vídeo, um site e utilizou a ideia para o desenvolvimento do teu trabalho. E aí, gente, existe uma norma para isso. A gente pega trabalhos, um cara põe lá, referência, www. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não está correto. E outra, se você lê um livro, existe um jeito correto de referenciar um livro. Se você lê um site, existe um jeito correto de referenciar esse site. E se você viu um vídeo no YouTube, tem um jeito correto. Como a maioria dos nossos trabalhos vão ser em torno de livros, sites, YouTube, eu vou ensinar como é que é a referência de cada um desses componentes que você utilizou no seu trabalho, tá? Aí você tem o glossário, que é uma lista de referência de palavras, é opcional em todos, ó, todos são opcionais. E você tem o quê? Os índices que são opcionais, são índices remissivos, são coisas aí que você pode acoplar no seu trabalho para facilitar a localização de temas dentro do seu trabalho. Apesar que o sumário já é uma localização. Porque o que o sumário é? O sumário é um tópico e em que página ele está. E agora tem um dilema. Apêndices e anexos. O que é um apêndice e o que é um anexo? Basicamente, gente, é a mesma coisa, tá? Só que o apêndice, por exemplo, eu tenho um intestino. Nesse intestino tem um negócio chamado apêndice. Ou seja, é algo mais do intestino. Só que o apêndice é meu. Então, se é meu, é do autor. Quando o autor produz alguma coisa, seja ele um gráfico, uma figura, ele fez aquele desenho, ele fez um texto complementar, sempre será um apêndice, porque o autor produziu. Agora, se eu pegar de alguém, por exemplo, eu pego um mapa do IBGE, não fui eu que fiz, e coloco como adendo ao meu trabalho, eu não posso falar que é um apêndice, porque não fui eu que produzi. Então, ele necessariamente tem que ser um anexo, tá? Então, a pessoa fica meio assim, o que é apêndice e anexo? É a mesma coisa. Eu ponho um mapa cartográfico no apêndice ou anexo? Depende. Se você desenhou o mapa cartográfico que você fez, ele é um apêndice. Se você pegou isso de algum lugar, não é teu, então é um anexo. E também deve estar referenciado lá nas referências também. Não é teu, tá? Então, esta daqui, gente, é a estrutura de um trabalho na norma BNT.
E aí, ó, você tem ela completinha de novo, ó. Capa, folha de rosto, errata e assim por diante, tá? Então, tudo isso daqui é a minha norma ABNT que eu estou fazendo aí, tá? Então, tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui uma visão um pouquinho melhor, né? Dessas partes que eu falei do teu trabalho, né? Lembrando que algumas são opcionais, outras são obrigatórias e outras são se necessário, como é o caso da nossa lista de tabela. Se tem mais de 3, ela se torna de necessário para obrigatória. Se tem mais de 3 figuras, ela se torna de necessária para obrigatória. Então, temos que ter muito cuidado com isso. E aí, terminamos aqui a nossa explanação sobre as normas ABNT, tá? Antes de começarmos, gente, a trabalhar com Word, existem algumas configurações iniciais que eu tenho que fazer no Word, ou verificar se elas estão. Porque se elas estiverem despadronizadas, já de cara o teu trabalho está fora da norma ABNT. São 9 coisinhas que eu tenho que configurar no Word e tenho que também verificar se elas estão corretas, tá? Aqui, ó, eu já tenho material que foi disponibilizado no site para vocês, está lá, foi programado, junto com o slide que vocês viram aí. Esse material está disponível para vocês no site não, no Google Classroom, tá? Por isso, tamanha importância de estar no Google Classroom. Bom, a primeira coisa que eu tenho que perceber no Word é o tamanho do papel. Vejam bem, hoje 90%, 95% do papel impresso, ele é no tamanho A4. Ou seja, ele tem uma altura e uma largura padrão. Mas algumas coisas são feitas em papel A3, A5, e antigamente tinha muito um tal de legal, que é o papel ofício, e tinha um tal de papel letter, carta, que era feito naquelas impressoras matriciais. Hoje em dia, gente, esses papéis são cada vez mais raros, né? Por exemplo, antigamente, para você fazer uma coisa no cartório, tinha que ter papel ofício. Por quê? Porque tinha que ter uma parte que o pessoal carimbava as coisas. Hoje é tudo eletrônico, não tem sentido mais. Para você mandar um currículo para uma repartição pública, tinha que ser num papel ofício. Hoje você manda um currículo em A4 ou até por e-mail. Tinha o papel letter, por quê? Hoje tem uma diversidade de papéis e envelopes no correio. Antigamente tinha um ou dois. E se você mandasse um papel muito grande, não dava para dobrar ele direito dentro da carta. Então o tamanho era reduzido, chamava papel letter. Então eram papéis que eram usados. Hoje a maioria é A4. Eu vou abrir aqui, gente, ó, um novo arquivo do Word, ó, para a gente ver, ó. Bom, o que acontece? Como eu falei, a primeira coisa que eu tenho que ver aqui é o tamanho do meu papel. Então, eu venho aqui em layout de página, ó, e aqui tem tamanho. E eu percebo que está em A4. Opa, então está conforme a norma ABNT. Mas pode ser que, por engano, foi modificado isso, por exemplo, para letter. Ó, quer ver? Ó? Legal, letter. Alguém veio aqui e modificou isso daqui, tá? Por exemplo, o seu irmãozinho estava mexendo no computador e ele veio aqui, ó, clicou aqui, mexeu no papel, trocou para o papel A6. E pior, ele definiu como um padrão. Quando você define como um padrão, o que acontece? Ele vai abrir todos os arquivos como sendo A6, ó. Ele avisa aqui, ó, deseja alterar? Sim. Aí ele vai gravar isso daqui. Vou pegar outro papel aqui, ó. Vou pegar o legal, letter. Ele vai definir este daqui como sendo o teu papel padrão. E o que acontece?
Você escrevendo num papel letter, a hora que você for imprimir, vai dar problema, porque o papel que você fez seu texto é diferente do papel impresso. Então, a impressão não vai sair adequadamente. Então, o que eu tenho que me preocupar? Como foi modificado esse tamanho, eu tenho que vir aqui, ó, e me certificar. Eu venho aqui em layout de página, venho aqui em página inicial e, opa, está em letter. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, mudar para padrão A4. E como eu quero que sempre abra como A4, eu defino como um padrão. Pronto. A partir de agora, todo trabalho que for aberto, todo texto que eu for fazer, sempre virá com o papel de tamanho A4. Vejam bem, o A4, ele tem o quê? Ele tem uma metragem, 21 centímetros por 29,9, 21 por 29. Isso faz a diferença. Então, a norma BNT fala, todo trabalho deve ser feito em A4. E aí veja a importância. Eu estou usando a norma BNT e estou ensinando o Word junto, porque agora eu sei como fazer para que eu configure um tamanho de papel. Basta vir aqui em layout de página, nesta setinha, verificar o papel, está em A4, tudo bem, não está, eu mudo, defino como um padrão e a partir de agora, todo documento aberto no Word virá num padrão tamanho A4. Bom, esta é a primeira coisa que eu tenho que reparar no meu Word. Ou configurá-lo, ou checar a configuração. Segunda coisa, orientação do papel. A ABNT diz, todo trabalho deve ser no papel retrato, mas não é bem assim. 99% dos trabalhos são em retrato. E o que é ser retrato e paisagem? É vir aqui, ó, orientação, retrato, o papel A4 na sua posição original. Paisagem, ele tomba o papel, ele vira o papel. Aqui você tem a orientação em retrato, que é o normal, e aqui a orientação em paisagem. Professor, a norma BNT não aceita isso? Aceita, tá? Mas ela não fala muito detalhadamente, por quê? Porque a maioria dos trabalhos que você vai imprimir não é desta maneira, e sim desta maneira. Ela aceita as duas, mas por padrão, o trabalho deve ser feito na forma retrato. E aonde está isso? Basta vir aqui, página inicial, layout de página, vem aqui, ó, e põe aqui, ó, retrato ou paisagem. Veja que essa miniatura aqui embaixo está mudando. Se eu vier aqui em paisagem e definir como padrão, todos os arquivos que serão abertos em tamanho A4 e paisagem. Aí eu vou checar, porque tem que checar se está no padrão para que eu possa fazer o meu trabalho. Eu venho aqui, layout de página, orientação, retrato. Porque ele estava em padrão paisagem. Ah, mas eu quero definir este como um padrão. Clica aqui, vem no margens, estava em paisagem, botei para retrato, definir como um padrão, e a partir de agora, todo o trabalho vai ser aberto em A4 e na orientação retrato. Esta é a segunda regrinha que eu tenho que ver antes de iniciar qualquer trabalho nas normas ABNT. Depois, gente, eu parto para uma outra situação aqui, ó. Terceira, as margens. O que é uma margem, gente? Repara que essa tela aqui, ó, essa régua que tem aqui em cima, que a gente já vai falar sobre ela, tá? Existe uma parte branca e existe uma parte cinza. Esta parte cinza está dizendo que ela vai ser a margem, ou seja, eu não vou usar todo o meu papel para imprimir. Vai imprimir daqui até aqui. Olha lá, daqui até aqui. E esse cinza é a margem.
Repara aqui que tem 3 centímetros. Aqui tem 3 centímetros, aqui tem 2 centímetros. E lá embaixo vai ter o quê? 2 centímetros também, ó. 2 centímetros. Então, a margem ABNT, ela é um pouco engraçada porque ela fala em cima 3, aqui 3, lá embaixo 2 e aqui 2. Mas, professor, por que o chato não pôs 2, 2, 2, 2? Por que ele não pôs 3, 3, 3, 3? Por que ele não fez isso, gente? E pior, professor, se aqui é 3, aqui é 2, se eu mandar centralizar, não vai ficar no meio. Por que ele fez isso, gente? Alguém sabe? Por que ele não pôs 2, 2, 2, 2 em tudo? E pôs 3, 3, 2, 2. Para que você reserve um espaço para perfurar ou encadernar teu trabalho. Porque às vezes o cara põe a margem, eu vou modificar aqui depois para vocês verem, por exemplo, eu vim aqui em layout de página, margens, tá? Ou vim aqui, ó, e falei que a margem é 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro e 1 centímetro. Um na superior, um na esquerda, um na direita e um na inferior. Ok. Olha o que aconteceu aqui, ó. 1 centímetro. Aí eu vou perfurar o trabalho para entregar para o professor e encadernar o meu trabalho. O que vai acontecer? Ele vai pegar o texto aqui, ó. Ele vai furar o texto. Por isso que ele deixa 3 espaços, tá? A mesma coisa aqui em cima. Por quê? Porque a orientação do trabalho pode ser em paisagem. E aqui, ó, se eu for perfurar, aqui, ó, ele vai acontecer o quê? Ele vai perfurar o trabalho. O texto do meu trabalho. Então, aí está explicado por que a norma BNT fala que seja trabalho, tem que ter 3 em cima, 3 do lado, 2 embaixo e 2 aqui. E como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, checo. Opa, tá errado. Então, eu sei que é 3 superior, 3 na esquerda, 2 na inferior, 2 na direita. E dou o quê? Defino como um padrão. A partir de agora, todos os trabalhos que eu abrir para o Word estará em A4, retrato e com margem 3, 3, 2 lá embaixo, né? Como nós vimos, ó, 2 e 2. Então, por isso que tem essa chatice na norma BNT em relação às margens, tá? E veja que ele está aprendendo coisas no Word aqui. Estamos falando de ABNT, aprendendo coisas no Word, que é o tal da informática comunicação aplicada, né? Bom, chegamos aqui na parte de margens. E agora? Agora é o seguinte, eu vou pedir atenção para vocês aqui em cima, tá, gente? Existe a régua. Às vezes você abre teu Word e ela tá o quê? Ela tá desta maneira aqui, ó. A régua. Sem régua. Para uma leitura, até ajuda. Mas, para você fazer um trabalho, isso atrapalha, porque você não tem noção das coisas. Então, às vezes, você pega o Word desse jeito aqui. O que acontece? Primeira coisa, vamos pôr a régua. Você vai vir em exibição e vai vir aqui clicar em régua. Pronto, a régua apareceu. Com as margens, tudo que eu preciso para ter uma noção ideal do meu trabalho, tá? Uma outra coisa que o pessoal usa é o seguinte, ó. Tá vendo esse ícone aqui em cima? O pessoal trabalha dessa maneira, ó. Desta maneira aqui. Pô, mas cadê os comandos do Word? Às vezes você pega o Word, ele está assim. Você vai vir aqui em cima, ó, vai clicar, ele aparece. Olha lá, apareceu os comandos. Clicou no texto, ele some. Tem gente ainda, gente, que trabalha da seguinte maneira, ó, sem a régua. Ó. Então, cadê os comandos? Você vem aqui em cima, tá aqui os comandos, tá? Por quê? Facilita a leitura. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar dessa maneira. Você clica aqui, ó, você pode trabalhar de outra maneira. Ó. Você pode falar que só quer
estes comandos aqui, ó. E a hora que você clica neles, aparece o de baixo. Às vezes você pega o Word, vai no laboratório de informática, você pega nessa situação. Por quê? Alguém mexeu aqui, ó. Estava assim, que é o normal, ó. A pessoa deixou desse jeito. Ou deixou desse jeito, tá? Então, nesse local, você coloca as guias e os comandos completos que você tem no Word. E aqui, na exibição, você vai colocar a tua régua. Pronto. Então, isso aqui é um local que também você pode configurar como é que você quer ver as coisas aqui, ó. Vou tirar a régua e vou tirar todos os comandos. Pronto. Se eu quiser dar um comando, eu clico aqui em cima, aparecem os comandos. Ou eu quero só uma linha de comando, tá lá. Ou eu quero ele completo, ó. Quero ele completo. Aí, o Word está configurado aí para o seu trabalho. Não é a exigência da norma BNT você fazer isso, mas eu estou dando uma dica porque isso acontece muito. A pessoa pega desse jeito aqui, ó, fica desesperada. Professor, cadê as coisas? Está aqui, ó. Clica aqui em cima. Ah, mas eu quero que apareça. Então, clica aqui e aqui. Estapa e aparece tudo que você precisa para trabalhar com o Word aqui. Ó. Todos os comandos, as guias e os comandos abaixo dele, tá? Bom, voltando à nossa norma ABNT, eu tenho as margens. E agora eu tenho o tipo e tamanho da letra, gente. Para uma apresentação não formal, não documental, você pode usar o tipo da letra que você quiser. Ó. Vou vir aqui, ó. Esse aqui porque ele está brincando. E vou vir aqui, ó. Eu posso escolher qualquer tipo de letra, tá vendo? Ó? Essa daqui, ó. Eu posso escolher qualquer tamanho de letra também. Além do tipo, eu posso escolher o tamanho da letra. Ó. E aí, tudo bem, eu faço como eu quiser, por exemplo, com título, se é uma coisa que não necessita de norma ABNT. Mais algumas coisinhas, ó. Eu vou voltar aqui, vou mudar para, por exemplo, Arial número 9. E aí eu vou escrever aqui, ó. Ficou muito pequeno. O que acontece? Eu passo aqui, marco, venho aqui e aumento o tamanho. Tá. Só que eu posso fazer o quê? Dar alguns detalhes nessa letra. Por exemplo, se eu marcar todo mundo aqui, ó, der um negrito, olha lá, a letra fica reforçada. Tá? Se eu marcar aqui e tirar o negrito, veja aqui, ó, desativei o negrito aqui, ó, não está azulado. Ela fica normal. Aqui, ó, negrito novamente, tá? Então, isso eu estou começando a formatar meu texto. Aí, o que acontece? Eu quero pôr essa letra aqui em vermelho. Eu venho nesse azinho aqui, ó, e coloco ela em vermelho. Pronto. Ou qualquer outra cor. Aí, eu quero trocar o fundo dela. Eu venho aqui no baldinho aqui, ó, troco ela para amarelo. Então, ela está vermelha com fundo amarelo. E para tirar, vem aqui, vem no baldinho, coloca sem fundo, ou branco, ó, branco. E para voltar aqui, baldinho, sem cor. E para voltar aqui, vem aqui e troca para preto, tá? Então, desta maneira, eu consigo dar alguns detalhes aqui na minha letra. Vou pegar essa turma aqui, ó, e vou falar que ele é Arial, vou colocar em 12 e vou colocar em negrito. Uma outra coisa que eu posso fazer, gente, é dar um detalhe de itálico, ou seja, itálico é aquela letra tombada, ó, né?
Então, ele vai escrever em itálico. Veja que está em negrito e itálico. Eu posso ter as duas coisas aqui. Mas eu posso sublinhar a palavra. Ó. Sublinhar. Sublinhou. Ah, mas eu não quero, eu quero um tracejado embaixo. Vem aqui, ó, e coloca pontilhado, tracejado, o que você quer, traço duplo. Ah, mas eu quero um traço que seja vermelho. Você vai vir aqui, tracejado, cor do sublinhado e vai colocar em vermelho. Então, ele vai pôr o sublinhado em vermelho. Então, com essa parte aqui, gente, você vai fazer o quê? Você vai formatando o teu texto, tá? Agora, uma coisa muito importante, gente, que a gente às vezes não sabe mexer ou desconhece, ó, eu vou tirar o negrito, desativar o itálico e não vou pôr nenhum sublinhado, tá? Aí você tem uma fórmula química, H2O. A fórmula da água, certo? Aí você põe isso no teu trabalho, fica horrível. Por quê? Geralmente, esse 2 está um pouco abaixo do H. Então, o que eu faço? Eu pego o H, ó, H, e aí venho aqui, ó, tá vendo esse X com doisinho embaixo? Eu clico nele, eu ativei o que nós chamamos de subscrito. Então, tudo que eu escrever a partir de agora, olha, ele vai ficar um pouco abaixo do H, ó. Tudo que eu escrever. Basta vir aqui por 2, ó. H2. Ah, o O tem que ir lá para cima, porque se eu continuar aqui, o O vai ficar na mesma linha. Eu venho aqui, ó, e desativo. A hora que eu desativei, olha lá o que aconteceu. H2 baixou, O. Então fica uma coisa muito mais bonita. Por exemplo, tem uma formulação aqui, ó. Na, não existe, tá? Mas eu vou pôr aqui Na3, desativo, Cl, e vou pôr aqui 4. 4. Então, NaCl é a fórmula do sal de cozinha, tá, gente? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma fórmula química. Quando você, ou não só para fórmula química, né? Mas quando você quer fazer alguma coisa, por exemplo, nota, aqui, ó. Veja aqui, ó. Tem que desativar. Vou pôr aqui nota, e quiser pôr um asterisco, ele vai ficar aqui, ó. Tá vendo, ó? Mas eu posso rebaixar o asterisco e colocá-lo aqui, ó. Olha lá. Ele ficou um pouquinho abaixo da linha da palavra principal. Do mesmo modo, você tem uma equação aqui, ó, que é x, deixa eu desativar aqui, tem x, desativar, x ao cubo mais x ao quadrado mais 3 igual a 0. Horrível. O que eu vou fazer? O 3 está em cima. Mesma coisa, ó. X, só que agora eu não uso esse, eu uso esse, ó. X ao cubo mais, desativo, x, ativo novamente, coloco ao quadrado, desativo, mais 3 igual a 0. Olha que bonito que ficou. Bem mais apresentável. Então, do mesmo jeito que eu tenho um tal de subscrito, eu tenho um sobrescrito. Ele vai um pouquinho acima do nível médio da letra. E o outro um pouquinho abaixo do nível médio da letra. Então, nós aprendemos aqui, gente, formatações de textos. Aqui eu mudo o tipo de letra, o tamanho da minha letra. Se eu quero dar um plus a mais, eu ponho em negrito. Se eu quero fazer ela tombada, eu ponho em itálico. Sublinhada, eu posso escolher qual sublinhado e que cor eu quero sublinhar. Aqui é o subscrito para rebaixar em fórmulas, por exemplo, químicas. O sobrescrito, que eu posso utilizar em fórmulas matemáticas, tá? E as cores do texto e a cor de fundo do meu texto aqui, tá? Bom,
Isso chama formatação de fontes. Agora, tem uma coisa aqui, gente, ó. Ou eu aumento por aqui, ou eu venho nesse azinho, ó. Ele faz que nem bolero, 2 para cá, 2 para cá, ó. Se eu clicar aqui, ele diminui em 2 pontos. Se eu vier aqui, ele vai aumentando de alguns pontos. Ou eu coloco diretamente aqui, tá? E agora, a gente vai ver um outro recurso, que é o seguinte, ó. Para que tem esse A com borracha, gente? Esse A de borracha é o seguinte. Tá vendo essa formatação que eu fiz aqui em cima, nessa letra? Eu não quero. Então, eu apago a formatação. Olha lá. Eu formatei isso aqui. Podia ter cor, podia ter um monte de coisa aqui. Eu não quero essa formatação, eu apago a formatação. Ele não apaga o texto, ele apaga somente a formatação aplicada. Por que eu falo isso, gente? Olha, eu falo o seguinte, porque quando você dá um Ctrl+C, Ctrl+V da internet, ele geralmente vem com algumas coisas que não são legais. Por exemplo, letra diferente, cor diferente. Então, o que eu faço? Esse texto que eu copiei, eu venho nele e apago a formatação inteira do texto. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu elimino qualquer coisa indesejável, não no texto, mas na formatação desse texto, tá? Então, essa borracha serve para isso. E esse outro azinho aqui, gente. Vou escrever uma palavra aqui, ó. Vou escrever meu nome, André Luiz Gonzalez. Suponha que eu queira colocar todo mundo em maiúsculo. Eu vou ter que apagar e escrever de novo? Não. Eu marco e faço o quê? Eu venho aqui neste A maiúsculo e falo, ó, eu quero todo mundo em maiúsculo. Pronto, tá todo mundo em maiúsculo. Ah, eu quero como agora? Eu quero o quê? Só a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. Olha lá. Ele pôs a primeira letra de cada palavra em maiúsculo. E aí, eu venho aqui, ó, e coloco tudo em minúsculo. Olha lá, tudo em minúsculo. Então, aqui facilita algumas coisas. Só a primeira letra. Só o André ficou em maiúsculo, ó. O resto em minúsculo. Mas não quero isso. Eu quero que Luiz e Gonzalez também fiquem em maiúsculo. Então, é a primeira palavra de cada letra. Ó, primeira letra de cada palavra. E aí eu vou fazendo. E tem essa daqui que eu não vejo um efeito prático, que é uma maiúscula, outra minúscula. Ela alterna, né? Então, eu não vejo muita prática nisso aqui. Então, com essa parte aqui, gente, eu faço toda a formatação de um texto em fonte, que a gente chama, ou a letra, que eu necessite dentro do meu trabalho. Agora, tem duas coisinhas aqui, ó, que é o quê? Ó? São artes, são tipos de letras, são efeitos que eu dou na letra. Por exemplo, vou trocar aqui, ó, ó como é que ficou a minha palavra aqui, ó. Eu dei um efeito na minha letra. Dentro dos efeitos ainda, eu posso mexer na sombra, no brilho, posso fazer vários sub-efeitos dentro do efeito que eu escolhi. O normal é esse daqui, ó. É esse azinho aqui, que é o efeito normal. Então, eu posso dar efeitos artísticos, que nós chamamos dentro da letra também. E agora tem uma coisinha aqui, ó. Esse cara aqui, a gente chama de taxado. O que ele faz? Ele risca a palavra, ó. Tá vendo? Para mim, isso não tem sentido. Só há um sentido nisso daqui, que é o seguinte. Você mandou um trabalho para o professor. Ele corrigiu e devolveu para você, por exemplo. E ele pegou e fez isso numa parte do texto. Ó. O que isso significa para você? Que você tem que retirar isso. Tá? Então, eu vejo esse recurso aqui, ó, o sublinhado, tudo bem. Não tem problema nenhum. Ó. O sublinhado é usado normalmente. Aqui, ó. Sublinhou. Mas esse que risca em cima da palavra, ou do texto que eu marcar, o único significado que eu vejo é que você olha e fala, puxa vida, tem que tirar isso. Que é a primeira coisa. Você mandou para um professor, ele corrigiu e ele taxou, ou
tá show isso aqui, significa que você deve retirar do teu texto, tá? É isso que eu, única aplicação que eu vejo, porque não tem sentido você escrever uma palavra e riscá-la no meio. Para mim não tem, tá? Então, nesta parte aqui que a gente viu toda a configuração do que a gente chama de fonte de dados. E por que eu falei isso, gente? Para falar o seguinte para vocês. Ó. A norma de BNT, ela trabalha só com 2 tipos de formatos, tá? Que é o Arial 12 ou Time Romans 12. Time News Roman 12. Somente nesses 2 formatos que você pode fazer um trabalho ABNT. Você não pode fazer um carnaval como eu fiz aqui, ó. Né? Pintei, troquei a cor da letra, pus itálico, você não pode pela norma ABNT. Você tem que usar ou o Arial 12 ou o Time News Roman 12. Um dos 2 você vai ter que usar. E como é que faz isso? Eu vou aqui no meu texto que eu estou brincando e venho aqui, ó, página inicial, fonte. Geralmente, o Word vem em calibre. Eu escolho Arial normal 12 e defino como um padrão para todos os documentos. Então, toda vez que eu abrir o Word, ele sempre vai vir em Arial 12. Agora, se eu vier aqui escolher Time News Roman pela norma ABNT, tem que ser 12 também. O tamanho não muda, o tipo muda. E aí eu venho aqui e defino Times Roman normal 12. Defino como um padrão. Pronto. Ó. A partir de agora, todo o Word vai abrir com esta configuração. Lembro que o padrão é o tal do calibre 11. Não pode fazer trabalho em ABNT em calibre 11. Agora, vejam bem, o que vocês preferem? Time News Roman 12 ou Arial 12? Qual que você prefere fazer aqui o trabalho, gente? Lógico que em Arial 12. E o professor aqui, que é meio cegueta, vai agradecer. Porque se você me mandar um trabalho aqui, a letra é muito miudinha. Aqui um bom tamanho. Então, a maioria dos trabalhos são feitos na norma ABNT em Arial 12. E aí tem algumas nuances que você pode pôr em Arial 10, Arial 9, mas não é no trabalho inteiro. O trabalho, a grande maioria, é feita em Arial 12. Então, esta é a configuração padrão da norma ABNT. E para eu manter ela como um padrão, eu clico aqui na setinha, defino como um padrão no documento inteiro. A partir de agora, todo trabalho que eu fizer vai abrir sempre A4, retrato, com as margens que eu defini e com o tipo de letra que eu defini. Ó. Como eu coloquei aqui, em alguns lugares pode ser usado a mesma fonte. Se eu comecei em Arial, eu termino em Arial. Se eu comecei em Times Roman, eu termino em Times Roman. Porém, no formato 10 ou 12. Certo? Então, é isso daí que eu tenho para falar por enquanto sobre formatação de fontes. Como eu falei para vocês, né? Agora chegou a hora de ver os parágrafos, tá? Ou seja, o que é um parágrafo, gente? Parágrafo, ele tem um começo, um ponto e um fim, né? Então, se eu vier aqui no meu Word, que eu estou usando para a gente aprender, tá? O que é um parágrafo? Olha lá, ele começa, ponto. Tem um outro parágrafo aqui, ó. Certo? Um outro parágrafo aqui. Tem um outro parágrafo aqui no meu trabalho. Ponto. Repara o seguinte, gente, ó. Existe uma distância entre esse parágrafo e esse parágrafo. Existe uma distância entre as linhas de um mesmo parágrafo. Ó.
Existe uma distância entre eles, tá? Como é que eu faço isso, gente? Eu pego e venho aqui, ó, que é a distância entre linhas de um mesmo parágrafo. Eu tenho várias distâncias, por exemplo, 1. Olha lá. Diminuiu a distância entre as linhas do mesmo parágrafo, tá? Eu posso aumentar essa distância entre os parágrafos. Aqui, ó, em 3. O que vai acontecer? Aumentou a distância entre as linhas do mesmo parágrafo, tá? O padrão da norma ABNT sempre é 1,5, tá? Caso esteja desconfigurado, eu vou vir em página inicial, vou clicar não mais em fonte, em parágrafo, e vai abrir esta tela para mim aqui, ó. E aqui eu tenho o quê? Parágrafo simples. Eu vou clicar aqui e falar que as linhas entre os parágrafos são 1,5. Tá vendo? Ó? Eu venho aqui, primeiro eu vim aqui, parágrafo, aí eu vim aqui, espaçamento entre linhas, 1,5. E vou definir como padrão. Pronto, já estou no padrão da norma ABNT, ó. Que é o quê? Distância entre os parágrafos. Que é 1,5. Essa é a distância padrão entre os parágrafos aqui. 1,5. Como diz a norma, olha lá. A norma está dizendo para mim que a distância entre os parágrafos aqui, ó, é 1,5. Espaçamento de linhas entre parágrafos. Porém, existe o quê? Como eu falei para vocês, a distância entre os parágrafos, entre este e este. E aonde eu configuro isso daí, gente? Eu venho aqui e aqui, ó. Espaçamento antes e depois. Ou seja, eu vou trocar aqui para 16 pontos antes e 16 pontos depois. Ok. Olha o que vai acontecer. Vou trocar aqui. Deixa eu ver se eu troquei. Aqui, ó. 16 pontos antes, 16 pontos depois. E vou definir como um padrão. Quando eu for digitar o meu texto, ele vai dar 16 pontos antes, ó quanto ele pulou entre um parágrafo e outro, ó. E 16 pontos depois, ó a distância entre os parágrafos, tá? A norma ABNT diz o seguinte, que a distância entre os parágrafos é 0 e 0. 0 antes, 0 depois. Então, eu venho em parágrafo. E aqui eu estava 16, eu ponho 0, 0. E defino como um padrão pontinho. Então, todo texto que eu abrir a partir de agora vai estar o quê? No padrão, ó, 16, 16. Não é 0 e 0. Defino como um padrão. Todo o texto que eu abrir a partir de agora sempre estará com esta configuração 0 e 0. É o que diz a norma, tá? E agora, gente, a gente vai para uma coisa bem delicada e vai ver a importância que tem a régua, tá? O que acontece, gente? Quando eu tenho um texto, vou pegar e apagar tudo isso aqui, tá? Para a gente melhorar o visual. Apaguei. Legal. Quando eu tenho um parágrafo, gente, repara que ele começa aqui, porém, quando ele chegar aqui, ó,
ele vai fazer o recuo. Para onde ele cai? Ele cai para cá. Ó. Então, este balizador e este balizador indica que nós chamamos de recuo direito e recuo esquerdo do carro. Recuo direito e recuo esquerdo do carro. E repara que todo início de parágrafo está começando bem aqui, ó. Ó, bem aqui. Isso é o parágrafo. Ele tem um início, ele tem um recuo esquerdo e um recuo direito. Eu posso vir aqui na régua e fazer o seguinte, ó, na régua, e mexer nisso daqui, ó. Se eu mexer nisso daqui, ó, olha aqui, aqui ficou no mesmo lugar. Porém, o texto não vai vir mais até aqui, ele vai vir só até aqui, ó. Pumba, ó. E vai cair aonde? Aqui. Por quê? Eu mexi no recuo. Vamos ver como é que está o recuo? Olha lá, 2,5, 2,75. Tá? Vejam bem, por que eu estou explicando isso? Porque em algumas partes do trabalho ABNT, você vai ter que modificar isso daí. Você não vai modificar o padrão, você vai modificar na hora que você precisa. Por exemplo, se eu pegar aqui, esse daqui e trazer para cá, olha o que acontece, ó. Cadê o espaço? Não tem. Por quê? Quem está mandando? Este daqui, ó. Este daqui é o início do parágrafo, ó. Ele inicia aqui, estoura aqui, cai embaixo aqui. Certo? É assim que eu procedo. Por isso que é bom ter a régua. Porque se eu chegar no Word e me deparar com esta régua, eu já sei que eu estou fora do padrão ABNT. Tá? Então, o que o padrão diz? Olha, este recuo e este recuo sempre no zero. E esse daqui, a 1,25 da margem. Ou seja, se eu zerar esse e zerar este, eles vão vir para o quê? Exatamente a margem. Então, eu venho em parágrafo, 0 para o direito e ponho 0 para o esquerdo. Olha lá, ok. Olha lá, 0 e 0. Só que eu tenho que vir aqui e definir como um padrão. Todos os documentos. Então, agora todo mundo está com o recuo. Aqui, aqui e aqui. Ah, não, aqui não, ó. Olha o parágrafo. O parágrafo está errado. Não está na norma ABNT. A norma ABNT diz que ele tem que estar a primeira, ele vem sempre assim, ó. Nenhum. Ó. Nenhum é isso aqui, é trazer ele para cá. Então, o parágrafo que eu for fazer, ó, nenhum. O parágrafo que eu for fazer está casando o início com o recuo. Não é isso que a norma diz. A norma diz que o parágrafo aqui tem que estar a 1,25 da margem, ou 1,25 desse recuo. Então, eu venho aqui e coloco primeira linha em 1,25 centímetros. E dou OK. Olha o que aconteceu aqui. A partir de agora, todo o parágrafo começará aqui. Ó. E está como padrão. Ó. Sempre um padrão. Legal? Ó. Então, esse daqui é uma outra regrinha que eu tenho que verificar antes de fazer qualquer trabalho. Por isso que eu falo, você configurou uma vez e gravou, não precisa mais mexer nisso. Mas pode ser que vai usar um computador de um amigo ou no Senai e esteja totalmente desconfigurado. Então, você tem que pegar essas 9 regrinhas e aplicar no Word. Bom, e aí o que acontece? Ó, eu falei sobre espaçamento antes e depois do parágrafo. Que é o quê? 0 e 0. Eu falei sobre
Espaçamento entre linhas. Quanto que é? 1,5. Aqui. E eu falei que o recuo tem que ser o quê? Ó? Recuo 0, 0. Aqui. Recuo 0, 0. E a primeira linha, ou seja, o início do parágrafo tem que estar a 1,25 da margem. Ó. Início do parágrafo. Que é justamente quem? É este cara aqui. Ó. Lembrando que, em alguns lugares do texto, eu vou ter que deslocar esse cara para 8 centímetros, zerar aqui e deixar desta maneira, na ABNT. Isso aqui é usado na folha de rosto, que a gente vai ver como é que faz, tá? Como é que faz uma folha de rosto. Em alguns lugares, eu tenho que deixar isso aqui em 4. Em alguns lugares da ABNT, eu tenho que deixar sempre em 4 aqui. Então, momentaneamente, eu estou modificando o recuo do parágrafo. Vou apagar aqui e nós paramos nesta parte. Falamos sobre o papel, a orientação desse papel, falamos sobre o tipo de letra, falamos sobre o início do parágrafo, o espaçamento entre os parágrafos, espaçamento entre linhas de um parágrafo, recuo do texto, etc, etc. E aqui uma observação. Ó. Para que o Word mantenha essa configuração, sempre for aberto um novo documento, é necessário definir como padrão as coisas. Só que, vejam bem, tem uma coisa que eu não falei, ó. Pus aqui. Todo parágrafo deve estar alinhado, justificado. O que é isso aí? O que é justificar um texto, gente? Para minha internet, vou aqui para notícias, tá? Notícias. E aí eu vou ensinar 2 macetinhos para vocês aqui, gente. 2 macetes para vocês, muito legal, tá? Vou pegar aqui. Esse aqui, provas do Enem. Vou pegar esse texto aqui, ó. Esse aqui. Ctrl C. Vou abrir um novo arquivo. Novo. Aí eu venho aqui e faz Ctrl V. Olha o que aconteceu, gente. Ó. Primeira coisa, ele viria desta maneira aqui, ó. Totalmente desalinhado. Estão vendo? Ó? Totalmente desalinhado. Quando eu falo em justificar, gente, eu estou falando o seguinte. O texto tem que estar entre esse cara e esse cara. Então, todo texto deve ser o que a gente chama de não à esquerda. Não no meio, não à direita. Ele tem que estar justificado, ou seja, tem que estar distribuído entre este e este que são os recuos. E aqui, ó, 1,25. Tá? Isto é justificar um texto, gente. Então, todo texto, pela norma ABNT, tem que estar justificado. Por quê, gente? Não há coisa mais horrível de ler um trabalho que está assim, ó. Olha aqui, ó. Parece uma minhoca, ó. Isso aqui, para ler, o professor fica até com labirintite lendo isso daqui, ó. Então, você tem que sempre justificar o teu parágrafo. E como é que eu faço isso? Venho aqui, ó. Justificar. Ele sempre, o padrão é a esquerda, tá? Eu venho aqui e faço que o alinhamento será sempre justificado, defino como um padrão para todos os documentos. Toda vez que eu abrir agora, vai vir o quê? Todo o texto vai estar justificado. Deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar esse texto. Vou abrir um novo. Aqui, ó. Texto justificado. Olha lá. Maravilha. E quando eu escrever agora, ele vai distribuir
o texto entre os... É que aqui, pus aqui, muito ruim. Eu vou fazer um Ctrl V novamente, ó. Ele vai distribuir aqui, ó, tá vendo? Está distribuído. Ele não veio desta maneira. Ele veio agora justificado. Então, esta é uma outra regrinha que eu tenho que verificar. Ó, veja bem, estamos fazendo uma série de coisas antes de fazer um padrão de trabalho. Tá? Então, veja quanta coisa a gente está aprendendo aí no Word só com essa brincadeira da ABNT. Tem coisa que você sabia, tem coisa que você não sabia. Está aprendendo aí no Word. Tá? Por isso que eu uso a norma ABNT para ensinar o Word. Agora tem um problema, gente. Olha só que coisa horrível que ficou. O tipo da letra veio Helvética 15. Veio um vermelho com traço. Tá? E aí o que acontece? O aluno vem aqui. Ele já aprendeu que tem a borracha. Legal. Puxa vida, olha só que legal. Tirou a formatação. Porque tem aluno, gente, que vem aqui, marca o texto, vem no Arial, pega o 12 e faz isso aqui. E tem aluno mais espertinho, que ele marca o texto, como ele aprendeu a borracha, ele retira a formatação. Só que tem um problema, ó. Olha só. O professor lê o trabalho dele no computador e passa aqui em cima, Antônio Palocci. Ele copiou. Olha lá o hiperlink de onde veio. Aí o aluno é mais espertinho. Ele vem aqui e faz o seguinte. Eu vou colocar em preto, para o professor não descobrir, tá? Eu vou pegar, tirar o sublinhado, para não saber aquele hiperlink aqui, ó. Tirar o sublinhado nenhum. E aí ele deixou ainda o superlink. Só que ele é bem mais esperto. Ele deixou aqui legal, ó. Mas deixou o hiperlink. Como ele é esperto, ele marcou o hiperlink e fez o quê, ó? Veio aqui e removeu o hiperlink. Agora o professor não sabe de onde eu tirei. Porque eu escondi dele. Aqui também, ó, é o hiperlink. Ele faz a mesma coisa. Só que ele é bem esperto. Ele pega esse cara aqui, ó, vem no pincel e passa em cima desse parte do texto. Olha lá. Não tirou o hiperlink. Agora falta somente vir aqui e retirar o hiperlink. O professor nunca vai saber de onde eu tirei isso aqui, tirei o hiperlink, tirei o tracejado. Aí o professor, que não é bobo, Ctrl C, vai no Google. O aluno escreveu aqui. Não é daquele corpo. Olha lá o que ele fez. Exatamente aonde, ó, ele copiou. Olha lá. Por isso que é um problema o Ctrl C, Ctrl V, tá? Porque você tirou os rastros, mas você não falou que isso é uma citação. O correto seria fazer isso aqui, ó. Isso aqui é uma citação. Para onde? G1 2020. Pois é uma citação. Tá? Então, assim você não tem problema. Agora, se você não fala que você citou, o professor acha. Tá? Tranquilamente. Aí você pode modificar uma palavra ou outra e enganar o professor. Então, como é que o professor fez? Ele veio aqui, ó, Ctrl V, desculpa, Ctrl C, né? Ele pegou aquele artigo lá. Vou pegar aqui notícias. Ele veio aqui, nesse site, pegou o que ele queria aqui, né? Marcou aqui, lascou um Ctrl C, veio no Word e fez um Ctrl V. E aí, gente, ele gasta mais tempo formatando o que ele copiou do que escrevendo, tá? Se ele souber o recurso da borracha, aqui que eu falei para vocês, ó, e do recurso do hiperlink, de retirar o hiperlink, botão direito, remove hiperlink, ele se dá muito bem, tá? Mas
Tem como descobrir. Só que eu vou ensinar um truque para vocês muito legal agora. A partir de hoje, tá? Se vocês quiserem fazer, olha o professor ensinando coisa errada. O Ctrl C está permitido. Mas não utilizem mais o Ctrl V. Porque isso é Ctrl V. Faça o seguinte, botão direito, azinho. Olha lá o que ele fez. Ele trouxe na formatação do Word, já tudo prontinho. Quanto tempo eu perdi? Nenhum. Estão vendo que legal esse recurso? O Ctrl C, Ctrl V traz assim. Mas o Ctrl C que eu dei aqui, e escolhi botão direito, azinho, ele me trouxe na formatação pré-definida do Word. Bem melhor, né, gente? Que perder aquele tempo todo. Embora não seja legal, porque aqui eu vou ter que pôr o seguinte, ó, citação. Citação. Da onde que veio essa citação? G1, que é o portal, tá? E da onde que eu vou pôr? Vou pôr o quê? 2020. Ah, professor, não tem que pôr www? Não, gente. Isso é um erro que todo mundo pega. A pessoa vem aqui, ó, e faz o seguinte, pega esse cara aqui, ó, tanto em figura como em ilustração, ele vem aqui, pega esse endereço que nós chamamos de URL, que é onde está o recurso que eu estou vendo dentro de um portal, chama URL, tá? Bom, e aí o que acontece? Ele vem no trabalhinho dele aqui, ó, Word, cadê o Word? Cadê o Word? Aqui. E lasca isso aqui como referência, tá? Não se faz mais isso. E aí o que ele faz? Ele pega aqui, ó, tira o hiperlink, né? Ele pega, vem aqui, tira o hiperlink, botão direito, remove hiperlink, e boa. Isso aqui eu vejo muito em imagem, em tabela, não existe mais isso, tá, gente? Porque isso aqui vai estar na tua referência, não é aqui o local de colocar. Aqui você vai colocar o quê? G1,2020. Ah, eu tirei do IBGE. Então, é IBGE 2020. Ah, tirei da Folha de São Paulo. Folha de São Paulo 2020. Tá? Então, vejam bem, eu ensinei a fazer uma coisa super errada, que é o quê? É burlar a coisa. Em vez de Ctrl V, eu dou o quê? Eu venho no azinho aqui, ó. Ó. Quando vem, ó, olha a diferença. Ctrl V. Olha como que ele trouxe. Eu vou ter que mexer. Se eu der o botão direito, aqui, ó, ele já traz com toda a formatação que foi definida nas 9 regras, tá? Então, é um jeito aí de você agilizar teu trabalho, né? Lembrando que toda vez que você fizer isso, gente, e for uma cópia fiel, coloca a referência, gente. É melhor colocar e o professor ver que você colocou do que você falar que aquilo é teu, tá? Então, isso daí a gente não ia falar agora, mas já que entramos no assunto, né? Vamos já falar sobre isso aí, quando chegar no momento a gente só pincela essa parte de referências. E essa parte aí do Ctrl C, botão direito e azinho, cara, pouca gente sabe. Depois de ter fechado o Word, nós estamos no nosso desktop e acho que nessa videoaula conseguimos abranger muitas coisas aí de configurações iniciais do Word. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou agradecer vocês, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.